Fala, moçada! Tá começando mais um episódio do De Primeira, o programa que mostra pra você tudo sobre a Segundona Sanepar, a segunda divisão do Campeonato Paranaense, a divisão de acesso do nosso campeonato estadual. No programa de hoje, tudo sobre a primeira rodada das quartas de final, os jogos de ida das quartas de final da Segundona Sanepar, abrindo o mata-mata da competição. Teve time encaminhando a sua classificação para a próxima fase, teve vitória de virada emocionante, teve vitória fora de casa, teve bastante coisa acontecendo nessa rodada e a gente vai mostrar tudo para vocês no programa que está começando agora. Comigo hoje aqui no De Primeira, Robson De Lázari e Guilherme Moreira. Tudo bom, Robson? E aí, Rafael Porto, tudo bem? Aquele abraço para você, todos que nos acompanham. Chegou aquele momento, né, do mata-mata, jogos emocionantes já. A primeira partida, né, duelos com ida e volta, mas a primeira partida já tendo uma importância bem grande aí nos confrontos e dos 4 primeiros colocados da fase de classificação, só um não venceu nessa primeira perna aí das quartas de final. A gente vai contar tudo aqui no programa. Guilherme Moreira mais uma vez com a gente. E aí, Gui, tudo bom? E aí, Portinho, e aí dela, todo mundo ligado aqui no nosso De Primeira. Prazer estar aqui de volta, né? Perdiga mais uma vez de folga. Já tô meio substituto oficial já do Perdiga. Foi pro Mundial de Clubes, ele parece. É outro nível, segundo né? jogador, né? Foi convocado pra jogar lá. Coisa linda. E agora falar um pouquinho do mata-mata, né? Agora que chega a ficar emocionante o campeonato, a gente começa a gostar mais de acompanhar e igualar os times, né? Apesar que 3 ganharam fora de casa já nessa primeira rodada, não, nesse jogo de ida. É isso, galera. Aqueles recados de sempre, se inscreva na FPF TV, o canal da Federação Paranaense de Futebol no YouTube. Lá você assiste ao De Primeira e também acompanha todos os jogos da Segundona Sanepar, hein? De graça pra você, ao vivo, no YouTube. Aproveita já, aperta o sininho aí pra você receber as notificações, deixa o seu like no nosso vídeo, seu comentário, compartilha o De Primeira com alguém que também vai curtir o nosso programa. Nas redes sociais, @FederaçãoPR. No X, no Facebook, no Instagram, para você ficar por dentro de todas as competições organizadas pela Federação Paranaense de Futebol. Na tela, os resultados dessa primeira rodada das quartas de final, os jogos de ida das quartas, abrindo aí o mata-mata da Segundona Sanepar. O Galo continua impossível, rapaz. Fora de casa, meteu 3-0 pra cima do Toledo, encaminhou já a sua vaga na semifinal. O Toledo vai ter que suar muito aí na volta, fora de casa, para tentar reverter. Num confronto de muito equilíbrio, o Nacional de Campo Mourão venceu o Patriotas por 1-0, jogando em casa. O Batel de Guarapuava continua naquela sina, né, de ter perdido fôlego ali na reta final da primeira fase. Perdeu mais um jogo, foi derrotado pelo Foz do Iguaçu por 1-0, jogo em Guarapuava. E no jogo mais emocionante da rodada, o Laranja Mecânica também perdeu em casa, perdeu para o Paranavaí pelo placar de 3-2. O duelo mais equilibrado, sem dúvida, apesar de ter ali vitórias do Foz e do Paranavaí por 1 gol de vantagem, não tem nada definido nesses confrontos aí, mas o duelo mais equilibrado é entre Nacional e Patriotas, né? Jogando em casa, o Nacional fez 1-0 e o jogo da volta é em Paranaguá, comando do Patriotas. A gente vai mostrar tudo. O Galo teve um segundo tempo arrasador, depois de até o Toledo criar alguma esperança que poderia segurar o empate no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Galo mostrou ao que veio. Teve o Xandão expulso também do Toledo, que facilitou, né, a vantagem numérica. E o Galo muito bem, na temporada inteira da Segundona, e no mata-mata já encaminha muito bem a vaga, né? 3-0 fora de casa, fica difícil de reverter. Assim, o Toledo deu uma briga contra o rebaixamento, já foi pro mata-mata. Claro que estava esperando ter mais jogo, né, contra o Galo Maringá, mas o papel dele ali acho que está tranquilo para a Segundona, mas o Galo Maringá avassalador nessa Segundona. Toledo entrou na última rodada da primeira fase como lanterna, né? Então, querendo ou não, conseguiu se salvar. Talvez já tenha sido o suficiente aí para a garotada, né, do Toledo. Aquela respirada. Vamos lá, vamos ver jogo a jogo como é que foi essa rodada de ida aí das quartas de final, começando exatamente por esse jogo lá em Toledo, no 14 de dezembro, em que o Toledo encarou o Galo Maringá, o melhor time do campeonato até aqui. Primeiro tempo terminou 0-0, Toledo fechadinho ali conseguiu se segurar, mas na segunda etapa aí não deu. O Adiel fez 1-0. De cabeça, comecinho do segundo tempo. Tem um desvio do jogador do Toledo mesmo, isso, né? Ele dá assistência contrária ali, ó. O zagueiro Henrique deu uma casquinha para trás e o Adiel
Com esse gol, empatou na artilharia do Galo com o Leandro Córdova, cada um com 4 gols. O segundo gol vai sair com o Iruan. A Dia tentou fazer o golaço de letra, né? Passou dele. Passou, ainda bem que tinha outro jogador do Galo Maringá ali no segundo pau. Dois gols no segundo pau, né? Cruzamento da esquerda para. E o Iruan tinha entrado, né? Foi a alteração do técnico Rafael Andrade no intervalo da partida. Ele entrou e brilhou no segundo tempo. E o Iruan vai fazer o terceiro gol também. Mais uma vez pro lado esquerdo. Gol de centroavante, né? Ô, louco, é. Tropa do Iruan. Gol do Iruan. Isso aí é pivô, né? Pivô de futsal faz muito bem isso, né? Espera a bola passar, gira no marcador e já finalizando. E no jogo da última rodada da primeira fase contra o Nacional, que o Galo jogou com um time bem mesclado, né? O Iruan já tinha feito gol. Então ele fez 3 gols nos últimos 2 jogos. Foi como eu falei, o Toledo se segurou bem no primeiro tempo, mas aí, como o Gui até já citou, no finalzinho da primeira etapa teve a expulsão do Xandão. E o Toledo ficou com 1 a menos pro segundo tempo todinho. E aí acabou não conseguindo segurar o Galo. O Xandão, ele foi a novidade do técnico Zé Maria na escalação, mudando ali para jogar com 3 zagueiros. O Toledo fazia uma linha de 5, outra linha de 4 e só o centroavante, Lucas Lara, à frente. Tentava uma saída em contra-ataque. Não conseguiu quase nenhum contra-ataque, mas se fechou bem. Teve um início ali com pressão do Galo, com bola na trave, defesa do goleiro. Depois conseguiu se segurar. Foi respirando. O Galo ficando incomodado que não conseguia criar oportunidades. Tinha quase 70% de posse de bola e quase não criava. Aí veio a expulsão e corretíssima, já tinha amarelo, fez uma outra falta para amarelo o Xandão. Ainda sobreviveu no finalzinho no primeiro tempo, mas no segundo... ficou até barato 3-0, poderia ter sido mais. Vamos jogar por uma bola ali, né? Que o Toledo tentou, às vezes na bola parada, no contra-ataque, tentar achar um gol, mas, cara, a expulsão prejudica muito. Já era um time, comparado com o Galo Maringá, o Toledo é abaixo, né? O Galo Maringá é mais time que o Toledo, e aí fica com 1 a menos. Já no comecinho do segundo tempo, já leva o primeiro gol, complica muito a situação, né? E, infelizmente, para o Toledo... a coisa está bem complicada para passar para a semifinal e já o Galo Maringá, acho que é só controlar, às vezes até dar uma poupadinha ali em alguns jogadores que estão mais desgastados, porque a vantagem é bem grande. E o Galo realmente com jogadores que fazem a diferença. E fizeram em toda a campanha. Esse confronto aí, agora, né? É um confronto num time que fez 21 gols com esses 3 de sábado contra outro que fez 6 no campeonato até agora. É um confronto desigual. O Toledo foi até bem raçudo e bem organizado no primeiro tempo para segurar o 0-0. Mas jogadores realmente fazendo a diferença no Galo. Dupla de zaga segura com o Maílson e o Márcio Júnior. Laterais muito bons. O Júnior Prego. Bastante, né? Olha a jogada do Júnior Prego aí no lance do segundo gol. Aí mais à frente, nesse jogo, o Jordan e o Eli Júnior não foram tão bem, mas o Leandro Córdova e o Adiel muito bem. E depois o Iruan entrou no segundo tempo para fazer 2 gols. Então até o cara que sair do banco fazendo a diferença, resolvendo, é um time que realmente vai ser difícil de ser batido. Claro, tem que confirmar a classificação no segundo jogo no Willie Davids, mas quem vier entre Patriotas e Nacional sabe que vai enfrentar uma equipe realmente que está muito bem nessa competição. É o time que ninguém quer enfrentar, né? Pois é, são 10 jogos já na segunda na Sanepar, não perdeu de ninguém ainda o Galo Maringá, que se coloca aí realmente como um grande favorito para conquistar o acesso de volta para a primeira divisão. Hoje a camisa do Galo Maringá está aqui enfeitando o estúdio do De Primeira, inclusive a camisa que eles utilizaram aí nesse jogo contra o Toledo no final de semana. Jogo da volta lá em Maringá, o Toledo tem que fazer o que ninguém fez até agora, que é ganhar do Galo, e ainda tem que ganhar por 3 de diferença para ir para os pênaltis. Então realmente muito difícil, o Galo praticamente classificado para semifinal. Eu acho que vou apostar no Galo. Né? Acho que é uma aposta segura. Acho que é uma aposta segura a classificação do Galo. Vamos lá para Campo Mourão. O Nacional de Campo Mourão enfrentou o Patriotas no jogo de maior equilíbrio ali, até pelas campanhas dos 2 times na primeira fase, 2 times que fizeram campanhas muito parecidas, né? O Patriotas foi o 4º colocado, o Nacional foi o 5º, então muito próximos ali na classificação. E o jogo mostrou isso também dentro de campo, o próprio resultado de apenas 1-0. Segundo tempo da partida, o Eltinho vai fazer um pênalti que vai determinar ali o... Bem jogada de ponta de hoje em dia, né? Canhoto jogando pelo lado direito, vai pra cima, finge que vai chutar,
Corta pra linha de Corta fundo. pra dentro, né? E vai pra linha de fundo ali, o zagueirão não alcançou. E assim, ele tava começando a ficar meio sem ângulo ali, a bola tava indo bem pra linha de fundo, não precisava do pênalti. Mas... Pênalti Chegou marcado, atrasado. o Patriotas comemorando bastante. E o Rafael Luz é quem vai cobrar e fazer o gol da vitória do Nacional. Camisa 10. E a gente viu ali no lance do pênalti que o Eltinho, com toda a experiência, né, ele rolou uma treta ali depois do pênalti. Inclusive com o Eltinho. Mas com toda a experiência, ele sabia que tinha feito o pênalti, nem falou nada. Ficou tal. reclamando muito, não. Pênalti marcado e... Acho que quando é jogador experiente, assim, fica mais com ele mesmo, né? Fala, putz, não podia ter feito. Logo eu aqui fazer esse pênalti. Juvenil, ele é o capitão, né? Ele é o líder, um dos líderes do time do Patriotas. Acho que o Patriotas se baseia muito nisso, assim, que teve um momento muito ruim no campeonato, mas adotou até um caminho bem diferente no Nacional, que teve um momento ruim e trocou de técnico. Pegou o Esturion, que é um especialista em acesso. Papagaio que saiu, né? O Patriotas confia muito no Vitão, Vitor Hugo Anes, e manteve a ideia, apostando, né, nessa relação do Vitão com esse grupo, né? Vários jogadores experientes, como o Eltinho, o Dirceu, o Vinícius Kise e vários outros, e para conseguir reverter e brigar contra o Galo, muito provavelmente pelo acesso. E ao contrário do outro jogo que a gente estava falando ali do Galo, né? Esse aí tá bem aberto aí. Tá, o jogo demais. da volta é mando do Patriotas, vai ser em Paranaguá. Só um gol de diferença, então esse aí a gente vai ter bastante emoção, bastante indefinição aí com relação a quem passa para a semifinal para encarar muito provavelmente o Galo. Esse confronto vai ser, já é equilibrado até pela tabela, né? Do quarto contra o quinto, o jogo também foi equilibrado, não teve uma grande vantagem. O Nacional chegou a fazer um gol antes, né? Fez. Teve um gol impedido. Um gol impedido antes de marcar o gol, né? Da vitória. E lá lá em Paranaguá, assim, o Patriotas tem total condição de reverter também. Mas imagino que vai ser parecido, assim, 1-0, 2-1, um jogo bem equilibrado e sem grande vantagem apesar da vantagem inicial do Nacional para o jogo da volta, vai ser difícil segurar o Patriotas lá, hein? O mando de campo acho que tem Faz muita diferença na segunda. Uma influência bem grande, né? A gente vai mostrar depois. Teve o Galo que abriu uma grande vantagem, mas as outras equipes que ganharam por um gol de vantagem, eu julgo assim diferente do Nacional, porque essas outras equipes vão jogar em casa o jogo da volta, né? O Nacional vai jogar fora, vai ter que ralar bastante para conseguir manter essa vantagem mínima, mas interessante que abriu nesse primeiro jogo contra o Patriotas. É isso, Nacional agora, o jogo da volta lá em Paranaguá, o Patriotas tendo que ganhar, né? Se ganhar por um gol pênalti, se ganhar por mais, se classifica, o Nacional joga por qualquer vitória e também por qualquer empate para se classificar para a semifinal da Segundona Sanepar. Em Guarapuava, o Batel de Guarapuava encarou a equipe do Foz do Iguaçu, também um confronto bastante equilibrado ali na primeira fase, né? Duas equipes que tiveram papéis invertidos na primeira fase, né? O Batel começou muito bem, no finalzinho perdeu fôlego, o Foz no começo estava um pouco mais complicado e na reta final cresceu bastante na competição. Vitória do Foz, mesmo fora de casa, a equipe do Foz do Iguaçu venceu com esse gol aí Isso aí é triste, hein? do Gonçalves. Que gol estranho, né? É estranho. Foi na marcação ali, errou o time, né? O primeiro jogador do Foz também achou que ia alcançar, não alcançou, e o jogador do Batel acreditou também que ele ia alcançar, e a bola passa, daí na corrida... Olha lá. Vixe, daí na corrida mata o goleiro. O Cauã passou na corrida ali, o cruzamento do Thiago Brito, lateral esquerdo, e aí o zagueiro meteu a bola bate dentro, no Gonçalves e entra. O Cauã que passou na corrida, para mim, ele e o Leandro Córdova do Galo são os dois melhores jogadores do campeonato. Coloca o Cirilo também do Paranavaí perto ali na disputa também. Mas o Foz é um time que cresceu muito, impressionante. Depois da mudança de treinador, a chegada do Adriano Souza, só vitórias. E antes estava o Esturion, que é um especialista no acesso, mas não começou bem o campeonato. O Adriano Souza já havia sido treinador do Foz no ano passado, e que arrancada.
para terminar muito bem a primeira fase e agora largar muito bem também no mata-mata com uma vitória fora de casa. E esse jogo foi só um golzinho, mas estava acostumando a fazer bastante gol, né, nos últimos jogos, né? O Foz do Iguaçu cresceu bastante, principalmente em casa, né? Às vezes fazendo goleadas, fazendo 3, 4 gols. Golzinho chorado, contra, mas é uma boa vantagem também, né? Porque Ganhou fora, né? Ganha fora 1-0, mas dentro de casa está muito bem e é bem isso que vocês falaram, né? O momento dos times são bem opostos, né? Um crescendo e outro caindo bastante. Poderia ser essa oportunidade de jogar em casa, tentar levar essa vantagem, o Batel não conseguiu. E pelos melhores momentos que a gente acompanha aqui... O Foz foi melhor, né? O Foz do Iguaçu poderia ter feito mais. Bola a bola na trave, o Foz teve várias oportunidades. O Batel teve uma ali só, né? Cara a cara, assim, né? Uma chance mais clara. Enquanto o Foz ficou martelando e poderia ter saído com mais. Né? O Batel escapou, hein? Podia ter sido uma derrota mais pesada. Ainda sai vivo, né? Mais determinante. Podia ser uma derrota que já poderia até definir o confronto, não é o caso. Um gol de diferença mesmo, o jogo em Foz, não dá pra dizer que tá definido, né? Porque daí faz às vezes o Batel faz um gol ali já no comecinho, volta tudo normal, né? Então, iguala de volta, né? Mas é um time que vem melhor jogando em casa, acho que aumenta um pouco mais o favoritismo que até já existia. O Foz do Iguaçu decide em casa, podendo empatar para se classificar aí para a semifinal com uma vitória importante, uma vantagem importante para o time lá da Fronteira contra o Batel. O jogo mais emocionante da rodada, o jogo que teve mais gols na rodada, aconteceu lá em Arapongas. No Estádio dos Pássaros, o Laranja Mecânica recebeu o Paranavaí. E tava dando pinta de que venceria, e venceria até bem. Vamos ver como é que foi essa partida aí. Primeiro gol do Laranja é esse golaço no comecinho do jogo, cara. 2 minutos de jogo e o Guilherme acerta essa paulada aí depois do erro ali do zagueiro. Nome de craque, né? Que bomba, hein? Nome de craque, sem nenhuma dúvida. Tem nenhum craque com o nome Guilherme no futebol mundial, mas tudo bem. A gente acha que tem. O zagueirão ele dá se atrapalha um pouquinho, o Guilherme solta a paulada, cara. Olha que golaço. É aquela que, assim, ó, se ele não faz o gol, que os colegas do lado iam reclamar com ele. Então, um de cada lado correndo, toca em mim. Ele vai lá e arrisca de longe, né? A chance de não fazer o gol era maior, mas golaço, Guilherme. Olha o contra-ataque do Laranja. Finalzinho do primeiro tempo. Mais um também. De fora da dois área. Entrando do outro lado. O Ardley faz 2-0. Essa bola saiu lá da área do Laranja. De pé em pé, um baita contra-ataque. Já nos mas foi acréscimos muito da bem. primeira etapa. Que o zagueiro ele fecha o canto do chute aberto, né? Chapado. Ele vai lá, engana e chuta por dentro. Enganou o goleiro também. 2-0 em casa, parecia que o Laranja ia se dar bem, mas aí o ACP acordou. No segundo tempo, diminui com o Jorginho. Um belo gol também, né? Chutando forte ali de fora da área. Gol difícil mesmo. Teve um desvio no caminho, bem verdade, né? Ou não teve? Acho que não. Não teve. Foi o Apareceu gramado, ali, né? foi o gramado. Diretaço ali. Aos 43 minutos, de cabeça, o Manzoli empata o jogo. Zagueiro artilheiro do Paranavaí. Ó, apanhou um monte dos amigos ali. E era aquele momento que vai o zagueiro lá pra frente, ver o que dá e deu certo. Já fez gol de falta, gol de cabeça no campeonato. Vai bem ofensivamente o Manzoli. Manzoli empatando o jogo aos 43 e deu tempo de virar, cara. Aos 47, o José Cirilo faz 3-2 pro Paranavaí. Um castigaço, né, pro Laranja Mecânica, que abriu 2-0 em casa e permitiu a virada do adversário. Festa do governador. Como diria o Perdigão, que na verdade é o embaixador Gustavo Lima. Assim, até pela reação dos jogadores do Laranja, né? Até 43, 44 minutos estava com a vantagem. Tudo bem que ele já tinha levado um gol, mas levar 2 gols na reta final, um aos 44, outro nos acréscimos, é aquilo que todo treinador, desde escolinhas, fala, né? Acabou o jogo, depois dos 40 minutos não dá. Chutão pra frente, faz falta tática, faz tudo. Mas assim, daí você começa a reclamar, né? Pô, podia ter feito falta ali, mas daí você faz a falta, sai o gol, reclama também, pra que fazer a falta? A jogada tava morta. Essa hora todo tá cheio de teoria, né? Mas jogando em casa, abrindo 2-0, e tava bem no jogo, né? O Laranja, não parecia que ia ter uma reação do Paranavaí e consegue virar, né? Mas esse jogo também, eu imaginava que ia ser disputado mesmo e foi, né? Mas quando abriu o 2-0 do Laranja, eu pensei... Pô, 2-0, jogando em casa. Porque ano passado foi parecido, né? O Paranavaí também fez uma grande campanha no
Na primeira fase, depois foi perdendo força. Na reta final já foi perdendo um pouquinho de força. E daí, classificou em quarto, né, ano passado. Daí perdeu pro Rio Branco. Perdeu pro Rio Branco. No mata-mata. No mata-mata. Na semifinal. É que daí ano passado era direto já no semi. Não teve quartas de final, né? O regulamento mudou um pouquinho. Mas um desafio pro Laranja, apesar da desvantagem agora ser só de um gol, é essa questão assim psicológica. Porque, pô, abrir 2-0 contra um time que fez uma campanha melhor na primeira fase... É um passo enorme se conseguir segurar, né? Vai decidir fora, né? Mas não foi Imagina o caso. a diferença de você levar um 2-0 a favor para Paranavaí e agora você levar um 3-2 contra, né? E vencendo até quase 44 minutos do segundo tempo, realmente um golpe bem grande aí no time de Arapongas. O jogo foi bom, hein? Jogo movimentado, várias oportunidades para os dois lados aí. O Laranja teve outras chances de fazer gol também, aí, ó. A gente tá vendo. É muito da bola parada, os dois times também, né? Tentando muito cruzamentos na área ali. Mas o Laranja, meu amigo, acho que... não sei se a torcida do Laranja vai acompanhar nosso programa, né? Que vai passar mais raiva. Vão acompanhar de novo esse jogo. Não dá. Meu Deus, tava na mão. Olha o lance do contra-ataque mortal aí. Não, os dois gols do Laranja foram muito bem feitos. Assim, né? Golaço e esse contra-ataque perfeito. De manual o contra-ataque. Foi mesmo. Grande vitória aí do Paranavaí de Gustavo Lima, que agora decide em casa contra o Laranja Mecânica, podendo empatar. Se empatar o jogo, estará classificado também. Temos certeza que vai estar lotado lá. Final da competição. Eu já vi alguma coisa na internet de mobilização para mais de 10 mil pessoas no jogo lá da volta no Valdomiro Wagner. E assim, dois times que cresceram muito desde a segunda parte da primeira fase venceram no mata-mata, o Foz e o Paranavaí. E tem tudo, né? São favoritos, claro que não está definido, um gol só de vantagem, mas são favoritos para se enfrentarem por uma vaga na semifinal, por uma vaga do acesso. Destaque da rodada na segundona Sanepar, não pode ser outro, né? Esse golaço do Guilherme, nome de craque, Guilherme, fez um golaço com 2 minutinhos de jogo lá no Estádio dos Pássaros em Arapongas, aproveitando o vacilo da defesa do Paranavaí. Ele emendou uma bomba de fora da área e fez o gol mais bonito da rodada, o destaque dessa rodada de ida aí das quartas de final. Zaga do Tal. CP deu uma ajudadinha, né? Falou, tome a bola aqui, vamos ver o que você vai fazer. Uma troca de passes meio desajeitada ali, né? Desengonçada, ele tava correndo pra trás, né? O companheiro cabeceou ele pra ele, tava né? correndo pra trás ali, pensando em dar a opção de passe mesmo pra ele. Ele já deu em cima, né? E aí não conseguiu ajeitar e sobrou pro Guilherme. É aquilo que eu falei, né? Não sei quantos gols ele já fez daí, porque tem que ter confiança, né, pra chutar daí. Quando tinha 2 boas opções do Laranja, uma de cada lado, né? Mas o Guilherme teve personalidade e fez um golaço mesmo. O destaque é merecido. Merecido. Um golaço do Guilherme pelo Laranja Mecânica. No fim das contas, o jogo não acabou muito feliz pra ele, né? O time tomou a virada, mas ali naquele momento ele fez um golaço de verdade. Artilharia do campeonato, depois dessa 10ª rodada aí da segundona, né, os jogos de ida das quartas de final, o Lucão do Foz do Iguaçu continua como artilheiro isolado com 6 gols. Na segunda posição tem o Leandro Córdova e o Adiel, 2 jogadores do Galo com 4 gols, José Cirilo do Paranavaí, o Cauã do Foz também tem 4. Com 3 gols, o Andrei do Batel de Guarapuava, o Iruan do Galo, o Gênesis do Paranavaí, o Uberaba do Foz do Iguaçu, e aí já eliminado, né? O Maiquinho do Iguaçu de União da Vitória também marcou 3 gols na competição. Segue o Galo e o Foz, né? Dominando a lista de artilharia. E dos principais artilheiros do campeonato, só o Adiel marcou nessa rodada. E os outros ali, entre Leandro Córdova, Cauã, Lucão, ninguém balançou a rede. A gente viu nos melhores momentos do jogo do Foz com o Batel, o Cauã teve uma cara a cara que o goleiro tirou na ponta dos dedos e uma na trave. Mas e no lance do gol ele participa, mas quem faz o gol é o zagueiro contra. Então é um jogador também, são jogadores que estão entre os mais decisivos, sem dúvida, da segundona Sanepar até agora. E dá pra buscar, né? O Adiel, o Cauã e o Corbo. Até porque o Galo tá bem caminhado, né, a sua vaga, e o Foz tem a vantagem também pro jogo da volta, né? E pensando que tem pelo menos mais 3 jogos se eles passarem, então dá pra sonhar com essa artilharia e alcançar o Lucão. E o Lucão na sua vantagem ali, né? Tem que fazer só a dele
E é sempre bom, né, ser artilheiro ali de campeonato, dar uma valorizada para eles até para a carreira. Como diz o Perdiga, botar no DVD, né? Foi artilheiro do campeonato. Vamos dar uma olhada na classificação. A fase de classificação já acabou, né? A primeira fase já era, mas os pontos continuam sendo somados nas quartas de final para definir mando de campo, vantagem de decidir em casa nas fases de mata-mata aí da competição. Ó o Galo. 26 pontos, liderando aí de forma isolada. O Paranavaí em segundo com 20, o Foz do Iguaçu em terceiro com 20, Patriotas em quarto com 14 pontos, o Nacional em quinto com 13, o Batel tá em sexto com 10, o Laranja em sétimo com 10 e o Toledo em oitavo com 9 pontos. Aí os dois que caíram, né? O Iguaçu com 6 e o PSTC também com 6. O Galo encaminhando aí já uma vantagem bem importante até para caso ele chegue na final, né? Para semifinal, o Galo passando e Vai fez decidir em 3-0, né? Ele vai decidir em casa contra Nacional ou Patriotas. Já se o Paranavaí e o Foz confirmarem o favoritismo contra o Laranja e o Batel, aí eles estão disputando também tá ali, né? Nesse o jogo da volta das quartas, estão disputando. A campanha é igual, né? É Nesse só ali momento, os saldo gols de prós, gols, né? Os gols contras, mas estão próximos, né? Dois São golzinhos, só né? Dois golzinhos golzinhos do Paranavaí acima. Estão disputando para ver quem vai decidir em casa, caso passem os dois, claro, né? O Batel e o Laranja estão bem atrás na classificação geral, passando de fase, se dependendo contra quem for, muito provavelmente vão decidir como visitante mesmo. Vamos dar um tempo agora aqui na Segundona Sanepar para falar do futebol amador. Ela tá chegando. A Capi, a nossa repórter que acompanha a Suburbana. O futebol amador aqui de Curitiba teve mais uma rodada, a 10ª rodada da primeira divisão da Suburbana aqui em Curitiba, com mais times garantindo classificação para a próxima fase. A Capi mostra tudo pra gente. Dá-lhe, Capi! Oi, pessoal! Capi News chegando com uma encomenda especial. Muitos gols! O Pilarzinho perdeu para o Capão Raso por 2-1. O Novo Mundo fez 9-0 no Reno Vicente. Que goleada! Goleada também do Trieste, 6-2 em cima do Ipiranga. O Santa Quitéria perdeu em casa para o Iguaçu por 1-0. Vila Sandra e Combate Barreirinha empataram em 1-1. E eu fui lá no jogo do Vila Fani contra o Nova Orleans, que venceu por 1-0. Eu acompanhei tudo de pertinho. Inclusive, fui conferir se a criançada estava prestando atenção no jogo. Com esses resultados, os 8 times que vão disputar a próxima fase já estão definidos. Agora, a emoção na parte de baixo da tabela está garantida. O Vila Fani, por exemplo, vai enfrentar o Iguaçu. E o outro jogo que pode definir os rebaixados vai ser um confronto direto, porque lá no Solar do Bosque vão jogar Reno Vicente e Vila Sandra. Eu já tô nervosa só de pensar. É muita emoção pro meu coraçãozinho. Você aí também já tá ansioso para a próxima rodada da Suburbana? Então fica esperto, porque semana que vem eu volto, hein? Com mais Capi News! Valeu, muito obrigado, Capi! Acompanhando mais uma rodada da Suburbana, o futebol amador aqui de Curitiba. Rodada que teve goleada, teve 9-0 do Novo Mundo para cima do Reno Vicente nessa rodada aí da Suburbana. Vamos dar uma olhada na classificação. Depois de 10 jogos já realizados na primeira fase, com os classificados definidos já para o mata-mata. A gente tem o Iguaçu liderando com 21 pontos, Novo Mundo em segundo com 19, o Capão Raso em terceiro com 18, o Trieste está em quarto com 17, o Santa Quitéria é o quinto com 16, Nova Orleans em sexto lugar com 14, o Operário Pilarzinho é o sétimo também 14 e o Combate Barreirinha em oitavo também 14 pontos. Esses aí já estão classificados, falta uma rodada para acabar a primeira fase, mas não muda mais, vai mudar ali, pode mudar.
a ordem, né? A classificação, confrontos e tal, mas a classificação está definida entre esses 8 aí. O 9º colocado é o Ipiranga, com 10 pontos. Aí vem o Vila Fani, em 10º, com 7. O Renault Vicente é o 11º, com 6 pontos. E o Vila Sandra é o lanterna, com 4 pontinhos. A última rodada define confrontos, classificação final e o rebaixamento. Ele tem briga ali entre os 3 últimos colocados para ver quem cai. O Vila Fani que surpreende, porque ele começou bem a temporada, começou bem a suburbana e parou, né? Parou de ganhar, parou de tudo. De empatar, só derrota perder, praticamente, né? E agora chega na última rodada rezando. Rezando, né? Porque tá com 7 pontos, o Novo Vicente tem 6. O Vicente ele vem de algumas goleadas sofridas, é um time bastante jovem, mas tem chance ainda, né? É um time que, se vencer na próxima rodada, consegue, olhando o jogo do Vila Fani, pode garantir essa permanência. O Ipiranga também levou uma goleada aí do Trieste nessa rodada de 6-2. Tinha chance de classificação, né? Mas como perdeu de 6-2, está garantido, mas não vai se classificar, né? Só cumpre tabela na última rodada, mas a disputa ali pelo rebaixamento é bem importante. E também é importante entre os 8 ali, você ficar melhor classificado, para decidir em casa, chaveamento. Faz diferença também, né? Principalmente fugir do Iguaçu, né? Iguaçu e o Novo Mundo estão muito bem na temporada. E o Vila Sandra é só um milagre, né? Não ganhou nenhum jogo ainda. Ele tem que ganhar e tirar uma diferença ali do Vila Fani de 6 gols. É só um milagre. É isso. E na última rodada tem o confronto dos 2 últimos colocados, né? O Renault Vicente encara o Vila Sandra nessa última rodada aí da Suburbana. E o problema é que o Vila Fani só encara o líder, que é o Iguaçu. Então, B.O. pro Vila Fani. A emoção vai Complicou. ficar nessa luta contra o rebaixamento aí. E o Renault Vicente tem uma boa chance de escapar. A rodada ainda. vai ser legal. A Capi estará lá para acompanhar tudo. A gente vai mostrar aqui no de primeira. Bem melhor que aquele repórter Guilherme Moreira do ano passado. Nossa, muito mais carisma. Lembrando que lá no site da Federação, federaçãopr.com.br, tem a tabela, todos os jogos certinho. E no Instagram, um perfil especial para o futebol amador, que é o @suburbanafpf. Vamos voltar a falar da segundona Sanepar para mostrar para vocês como é que ficou aí os horários, datas dos jogos de volta das quartas de final. Próxima rodada, definindo os 4 semifinalistas que aí vão brigar para subir. A semifinal é o mata-mata que vale o acesso. Vamos lá. No sábado, dia 21 de junho, 3h30 da tarde, em Paranaguá, no Gigante do Itiberê, tem Patriotas e Nacional de Campo Mourão. O Nacional ganhou a primeira por 1-0, joga pelo empate, confronto muito aberto. Sabadão também, mas um pouco mais tarde, às 6h30, no Willie Davids em Maringá, o Galo Maringá encara o Toledo, ganhou a primeira por 3-0, tá com a classificação muito encaminhada. No domingo, dia 22 de junho, às 3h30 da tarde, no Valdemiro Wagner, tem Paranavaí e Laranja Mecânica, vitória do ACP na primeira partida por 3-2. Joga pelo empate em casa. E no domingo, mesmo horário, 3h30, lá no estádio do ABC, em Foz, o Foz do Iguaçu encara o Batel de Guarapuava, ganhou a primeira por 1-0, Foz também jogando pelo empate. Todos os jogos de graça, transmissão de graça ao vivo, lá na TV FPF, no YouTube. E o jogo do Patriotas contra o Nacional, sábado, 3h30 da tarde, também vai passar ao vivo na TV Paraná Turismo, TV aberta para todo o estado do Paraná. Coisa linda, hein? A gente vai conhecer os 4 que vão disputar o acesso. É isso aí. E as chaves estão divididas nos dias ali, né? Então, sábado a gente conhece uma semifinal, domingo a gente conhece a outra semifinal do campeonato da segundona. Mais um final de semana quente na segundona. Você coloca um jogo no notebook e outro no celularzinho e vê os dois. É isso. Mesmo horário. Antes de encerrar, é preciso que a gente registre algo muito importante, porque hoje estamos gravando aqui no dia 16 de junho, que é simplesmente o aniversário de Robson de Lázari. E o parabéns! Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Essa lenda! Muito obrigado. Ele merece, ele merece, ele merece. Muito Parabéns, obrigado. Lázari. Uma honra comemorar o seu aniversário aqui isso. com a gente no De Primeira. Fico muito feliz pela lembrança. Vocês do De Primeira fazem parte aí da minha vida. Muito obrigado pela homenagem, pela recordação aí do meu aniversário. E um abraço para todos aí que nos acompanham. Quantos anos? Não, deixa pra lá. Ah, que Pra lá, isso. deixa pra lá. 4, para quem tiver muito 4 é uma interessado, coisa. como o Guilherme tá, né? 4.6.
Que beleza. Tá que novo, beleza. jovem. Parabéns aí ao nosso querido Robinho, aniversariante deste dia em que gravamos aqui o programa. Se você assistir em outro dia, não se preocupe. Manda parabéns pra ele mesmo assim. Mesmo assim, que ele- aceito atrasado que ele vai também, ficar parabéns. feliz. Ele responde, ele é um cara que dá moral assim, certeza, com pros fãs. Pessoal, a gente volta depois da próxima rodada da Segundona Sanepar para mostrar tudo sobre os classificados para a semifinal, como é que ficaram os confrontos, como é que vai ser a disputa para subir para a primeira divisão paranaense. Gui, valeu. Valeu, Portinho, valeu dela, todo mundo ligado aqui no de primeira e precisando é só chamar, né? Robson, parabéns agora, comemorar, comer bolo, coxinha, risole. Aproveitar, né? Aproveitar. Obrigado, Porto. Valeu, Moreira. Um abraço aí pra todos. E se Muito beber, obrigado. nos chame, né? É isso, exatamente. Por favor. Se tiver festinha. Tiver um churrasquinho, tô Um junto. abraço, gente. Valeu, até a próxima! Tchau.